partir do primeiro versículo, é o tema que a gente vai, é a palavra que a gente vai meditar hoje, que a gente vai entender o que estava acontecendo com Zaqueu, com Jesus. Glória a Deus. Nada melhor, como a Cris falou, começar um domingo maravilhoso, louvando o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, estando mais próximo, mais íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra. A palavra de Deus diz o seguinte, no livro de Lucas, no capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguiria por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira, brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. No versículo 7 diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento, Jesus estava se locomovendo, ele estava indo até Betânia, uma cidade que chamava Betânia, ficava perto de Jerusalém. Jesus estava indo se encontrar com Lázaro, estava indo até a casa de Lázaro nesse momento. Isso porque Lázaro era um amigo amoroso, Jesus amava Lázaro, ele estava caminhando até lá, até chegar em Betânia. Nesse caminho ele passou por Jericó, e por onde Jesus passava as multidões o acompanhavam, porque os milagres eram visíveis. Onde Jesus passava, leprosos eram curados, doenças eram curadas, demônios eram expulsos das pessoas, pessoas eram libertas, irmãos. A glória do Senhor acompanhava e a cura vinha sobre o povo. E o Senhor cada vez mais foi ficando famoso por todos os milagres que ia acontecendo por onde ele andava, e por isso, onde ele caminhava, a multidão estava com ele. No primeiro versículo do capítulo 19 diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Isso porque ele estava indo até a casa de Lázaro, como eu falei. Jesus estava a caminho da casa de Lázaro, Lázaro estava doente e Lázaro morreu de sua doença. Mas Jesus, em tua maravilhosa e teu maravilhoso poder, na tua maravilhosa bondade, um pouco mais à frente, quando chega na casa de Lázaro, ele ora, e o poder é tão grande, tão maravilhoso, e o amor é tão consistente, que Lázaro é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Esse é mais um milagre de Jesus. No versículo 2, Jesus ainda em Jericó, a multidão ali com ele, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, irmãos, para quem não sabe, significa justo. O nome Zaqueu significa justo. E de justo, Zaqueu não tinha nada. Zaqueu era chefe dos publicanos. E quem que eram esses publicanos? Irmãos, naquela época de Jesus, ali naquela região, principalmente, os publicanos eram uma das pessoas mais odiadas pelo povo judeu e pelo povo que ali vivia. Porque os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos do povo. Roma usava os publicanos para cobrar os impostos que iam para César. Só que a remuneração desses publicanos, como que os publicanos ganhavam dinheiro? Eles ganhavam um percentual de todos os impostos que eram arrecadados. Só que o que os publicanos faziam? Ele arrecadava muito mais daquilo que era necessário, muito mais daquilo que Roma tinha dado como, vamos chamar assim, de meta de arrecadação de impostos.
Por quê? Porque quanto mais um publicano arrecadava, mais ele conseguiria dinheiro para si próprio. A ganância habitava no coração de um publicano, a ponto de não se importar com o que o povo estava passando, com a necessidade que o povo estava passando, e colocar jugo pesado sobre o povo, para que os publicanos pudessem cobrar os impostos e se enriquecer. Por isso, a ação do publicano muitas vezes excedia o limite simplesmente de cobrar os impostos, e ia ao limite da injustiça, ia ao limite de fazer algo que era totalmente errado e contraditório daquilo que deveria ser feito. Em algumas partes da Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 10, os publicanos são classificados como pecadores. E no livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 31, os publicanos são classificados como prostitutas. Tamanho era a injustiça que os publicanos faziam contra o povo de Jerusalém, contra o povo que vivia ali na Judéia e aos redores. Como eu falei, eles não arrecadavam só o que era necessário, eles arrecadavam muito mais. Para quê? Para que eles pudessem ter mais dinheiro. Ou seja, estavam possessos e dominados pela ganância. E Zaqueu não era um simples publicano, um simples cobrador de impostos, um simples funcionário público. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu comandava os publicanos que colocavam um jugo sobre o povo. Zaqueu, ele reunia todo aquele monte de publicanos que estavam colocando jugo sobre o povo, coordenava aqueles publicanos e arrecadava cada vez mais dinheiro. Ele dava as ordens para que fosse arrecadado mais, para que o publicano fosse ao povo judeu, aquele que deveria pagar os seus impostos, e cobrasse carga pesada, carga maior, muito mais daquilo que era devido. Por isso, o nome justo, que significa Zaqueu, não tem nada a ver com a atividade que Zaqueu exercia e o jugo que ele colocava sobre aquele povo. No versículo 3, diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa de tamanha multidão que estava ali caminhando com Jesus Cristo. Naquela época, no Oriente, ali na Palestina, onde toda a história de Jesus acontece, não era comum um homem sair correndo pela rua, ou até mesmo subir em árvore, muito menos Zaqueu, que era um chefe dos publicanos, era um homem de posses, era um homem que tinha dinheiro, que tinha certo status na sociedade ali daquela região. Aquilo não era comum. Mas Zaqueu, com tamanha vontade de enxergar Jesus em meio àquela multidão, ele foi. No versículo 4 diz que assim correu adiante e subiu numa figueira, brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu, naquele momento, ele não se importou com a posição dele, com a posição de chefe dos publicanos, não se importou com o que aquela multidão achava sobre ele, julgava sobre ele, não se importou que aquele povo o julgava como pecador, como homem injusto, como homem que colocava um jugo e um fardo pesado sobre o povo. Zaqueu não se importou com a posição na sociedade dele, não se importou com o status dele naquela região, naquela sociedade. Ele simplesmente, movido pela curiosidade de saber quem que era aquele homem que estava fazendo milagres por onde passava, que multiplicava pães, que multiplicava os peixes, que transformava água em vinho, naquela curiosidade toda, do homem que ressuscitava os mortos, que curava os enfermos, Zaqueu esquece tudo, sai correndo, sobe numa árvore para ver Jesus. Zaqueu, estimulado com toda aquela ação e curiosidade, ele sobe na árvore, corre para ver Jesus Cristo. E curiosidade é algo interessante, né? Curiosidade, muitas vezes, ela é tão grande em nós que a gente faz a coisa mesmo sem pensar, às vezes. O exemplo são as crianças, né? Criança, conforme ela vai crescendo, ela vai descobrindo as coisas, ou ela vai enxergando as coisas e quer saber o que tem ali. Tanto é que toda criança vai lá e coloca o dedinho na tomada, né? Por quê? Curiosidade, ela quer saber o que é aquilo. Ela vê aquilo, mas ela quer ir lá. Ela quer ir lá, ver como é que funciona aquilo.
Curiosidade é um atributo de uma criança. Curiosidade é um atributo de um coração puro, né? Porque se você muitas vezes sabe o que você vai encontrar, né, sendo bom ou ruim, muitas vezes você não vai, porque você já sabe o que tem lá. A criança não sabe o que vai encontrar, então ela vai para o novo, ela vai para a descoberta, ela deixa a curiosidade estimular ela para que ela possa ir lá, fazer o ato e descobrir uma coisa nova. E foi o que Zaqueu fez. Zaqueu agiu como um pequeno menino, agiu como uma criança, a ponto de sair correndo, subir naquela árvore para ver Jesus. E Jesus mesmo deixa muito claro, no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 17, palavras de Jesus Cristo: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Zaqueu naquele momento estava reunindo características de quem poderia, almejava entrar no reino de Deus. Zaqueu esqueceu do seu status naquela sociedade e correu como um menino, como uma criança. Subiu na árvore como uma criança. Estava impulsionado pela curiosidade como uma criança. Zaqueu estava completando ali uma etapa para começar a ter acesso ao reino de Deus Todo-Poderoso. No versículo 5 de Lucas, capítulo 19, diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E olha a ironia nesse versículo. Zaqueu sai de sua casa, curioso, querendo encontrar Jesus, vê toda aquela multidão, corre como menino, curioso como uma criança, sobe na árvore para ver Jesus, sem intenção nenhuma de que Jesus o visse e conversasse com ele. Mas Jesus Cristo, na tua maravilhosa bondade e na tua onisciência de saber tudo, Jesus sabia que Zaqueu estava no meio daquela multidão, em cima de uma árvore, curioso, querendo entender quem era Jesus. E Jesus, naquele momento, olha para Zaqueu em cima da árvore e dá uma ordem: Zaqueu, desce daí. E Jesus, sabendo do que estava na vida de Zaqueu, no coração de Zaqueu, ele se autoconvida e fala: Zaqueu, eu quero ir na sua casa hoje. Jesus olha Zaqueu, Jesus vê ele como pecador, como homem que colocava um jugo muito pesado no povo de Jesus, no povo que estava seguindo Jesus, e Jesus diz: Zaqueu, desce rápido dessa árvore, porque eu vou ficar na sua casa hoje. Jesus não se importou com o pecado de Zaqueu, com as atitudes de Zaqueu, não se importou com aquilo que Zaqueu estava fazendo, simplesmente se importou com a curiosidade que Zaqueu tinha, com o amor que Zaqueu estava sentindo naquele momento de conhecer algo novo. E esse negócio de que quando a gente é pecador, a gente tenta se esconder, é muito verdadeiro. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, logo nos primeiros capítulos, em Gênesis no capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 10, é onde Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Adão e Eva fizeram aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não tinha ordenado. Alô, alô. Voltou, irmãos, voltou o microfone. Falha técnica acontece.
Então, retomando o raciocínio, Jesus simplesmente se importou com aquilo que Zaqueu estava sentindo e com a curiosidade que Zaqueu tinha sobre ele. E como eu falei no livro de Gênesis, no capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo 10, Adão e Eva pecaram e se esconderam quando perceberam que tinham pecado, que tinha algo errado. Zaqueu, pecador, ainda não tinha consciência do pecado dele. Zaqueu vai e tenta ver Jesus, enxergar Jesus, mas em momento nenhum ele tentou acionar Jesus, ir até Jesus, encostar em Jesus ou conversar em Jesus. Mas lá no Éden, Adão e Eva pecaram, e a primeira atitude de Deus, quando entendeu que Adão e Eva tinham pecado, foi procurar por eles. Deus diz: cadê vocês? Onde vocês estão? Jesus, nessa passagem de Zaqueu, olha Zaqueu, vê que Zaqueu é pecador, se vira, olha e diz: desce, Zaqueu, eu vou até a sua casa hoje. Jesus vai de encontro ao pecador, Jesus vai de encontro ao pecado, Jesus vai de encontro àquele que está por algum motivo incomodado com o pecado no coração. Jesus tinha tanta certeza daquilo que Zaqueu tinha no coração dele, talvez Zaqueu nem soubesse de tudo que estava acontecendo, mas Jesus já sabia. Jesus tinha tanta certeza disso que ele se convida para ficar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, em meio a toda aquela curiosidade, em todo aquele sentimento de criança, de estar vendo Jesus Cristo, algo novo, no versículo 6 diz: então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu, sem pensar nas consequências, sem pensar no status que ele tinha, sem pensar no que o povo iria pensar sobre ele, sem pensar no que Roma ia achar sobre ele, Zaqueu desce daquela árvore rapidamente e recebe Jesus Cristo com alegria. Zaqueu não tardou em entender que Jesus era algo bom. Zaqueu já conhecia a fama de Jesus, já sabia tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e ele entendeu que aquela era a hora, aquele era o momento, aquele era um instante que ele podia conhecer Jesus. Depois de um convite de Jesus Cristo, quase que uma ordem de: Zaqueu, ficarei na tua casa hoje. Zaqueu entende a grandeza daquele ato, de ter um homem poderoso, um Deus em tua casa. Zaqueu se alegra e rapidamente recebe Jesus em sua casa. No versículo 7, diz o seguinte: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? O povo que estava ali, na sua ignorância, simplesmente enxergou o pecado de Zaqueu. O povo olhou para Zaqueu e simplesmente viu aquele homem que coordenava os publicanos e colocavam cobranças abusivas sobre ele. O povo olhou e não entendeu que ali havia um homem, um coração talvez amargurado, ou havia uma criação de Deus, havia ali uma expressão da glória de Deus. Não, o povo naquele momento simplesmente julgou e não entendeu o que Jesus Cristo estava fazendo. E ali Jesus quebra, como acontece na maior parte dos evangelhos, prova mais uma vez e quebra um grande paradigma de que ele veio para todos. Não importa aquilo que Zaqueu tinha feito ou que ele fazia, não importava. Jesus Cristo enxergava o sentimento no fundo do coração de Zaqueu e sabia que Zaqueu resplandecia a criação e a glória de Deus, e Jesus se propõe ir até a casa de Zaqueu. No versículo 8, imagino eu que Jesus, já na casa de Zaqueu, após uma conversa e outra, Jesus conversando com Zaqueu, compartilhando aquela sabedoria grandiosa. No versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Nesse momento, Zaqueu se convenceu do pecado dele. Nesse momento, Zaqueu se convenceu que as cobranças abusivas sobre o povo era errado.
Ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo não agradava, não fazia sentido, era errado. E ele não esperou que alguém desse uma sentença a ele. Ele não esperou que um juiz chegasse até ele e falasse: Zaqueu, você é culpado por todas as atrocidades que tem feito com o povo, por todas as cobranças abusivas que você tem colocado sobre o povo. Zaqueu não esperou isso. Automaticamente, Zaqueu se levanta e fala para Jesus: Jesus, eu vou devolver tudo aquilo que eu extorqui do povo e vou retribuir ainda 4 vezes mais de tudo aquilo que eu extorqui. Nesse momento, Zaqueu começa a experimentar alguma coisa totalmente nova na vida dele. Pensa comigo, Zaqueu era um homem ganancioso, publicano. Colocava sobre o povo cobranças abusivas, cobrava muito mais do que era devido, para que em cima disso ele próprio ganhasse mais dinheiro. O foco de Zaqueu era o dinheiro, era crescer em riquezas, ficar cada vez mais rico. Jamais Zaqueu, naquele momento, onde ele era ganancioso, só pensava em receber, em receber, em receber. Pensou em algum momento em compartilhar, em dar, em doar, em devolver. Zaqueu só pensava no eu quero, eu quero, eu quero. E a partir desse momento, do encontro com Jesus Cristo, da compreensão e do entendimento do pecado e do arrependimento, Zaqueu muda totalmente seu pensamento e começa: eu vou entregar, eu vou doar, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei do povo. Olha a transformação de um publicano ganancioso para um homem arrependido, compreendido, que compreendeu seus pecados, querendo devolver e entregar tudo aquilo que ele pegou de maneira ilícita. Essa é a obra de Jesus Cristo. E naquele momento, Zaqueu estava tão convencido do pecado dele, tão arrependido daquilo que ele fez, que a fé dele, naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus falou para ele, naquilo que Jesus havia feito desde que começou seu ministério, até aquele momento, a fé de Zaqueu em Jesus Cristo era tão grande, que essa fé que Zaqueu estava sentindo se transformou em obras, se transformou na restituição do dinheiro daquele povo que Zaqueu colocava um fardo muito pesado. E Zaqueu foi tão agressivo nessa entrega, nesse arrependimento ao pecado, que Zaqueu entrega ao povo muito mais daquilo que a lei de Deus direcionava para assaltantes ou pessoas que roubavam algo ou alguma coisa de alguém. No livro de Levítico, no capítulo 6, versículo 5, ou no livro de Números, no capítulo 5, no versículo 7, a lei de Deus diz que aquele que tomou posse algo que não é seu, que, em palavra mais simples, roubou algo, deve restituir ao dono daquela alguma coisa que foi roubada o valor integral e 20% mais como forma de retribuição a tudo aquilo que foi feito. Zaqueu, além de devolver tudo, ele ainda iria devolver 4 vezes mais do que aquilo que ele roubou. Eu não sei a quantia que Zaqueu roubou, eu não sei o quanto de dinheiro que Zaqueu tinha, mas acredito que era muito dinheiro. E você devolver 4 vezes mais aquilo que Zaqueu ganhou de forma ilícita, talvez levasse Zaqueu à falência. Um homem rico, cheio do dinheiro, abriu mão de toda a tua ganância e de todo o teu dinheiro. No versículo 9 diz assim: Jesus lhe disse, Jesus falando para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quando Jesus fala que houve salvação nessa casa, Jesus está se referindo à salvação da alma. Jesus está se referindo que alguém naquela casa reconheceu o pecado, se arrependeu do pecado e colocou toda a sua fé em Jesus. Era isso que Jesus estava falando quando ele disse isso para Zaqueu. Pela fé
que Zaqueu teve em Jesus Cristo naquele momento. Zaqueu foi convencido do pecado que estava nele, foi levado ao arrependimento por Jesus Cristo, e naquele momento, naquela casa, naquele dia e horário, naquele instante em que Zaqueu creu, se arrependeu de seus pecados, ele foi salvo por Jesus Cristo. E nesse versículo tem algo mais interessante aí, que diz que Jesus diz que houve salvação ali e classificou Zaqueu como um filho de Abraão. O que Jesus quis dizer, o que Jesus quis fazer quando ele fala isso? Lembra que eu disse que o povo julgava Zaqueu como pecador, como prostituta, porque ele era publicano, porque ele roubava o dinheiro do povo, deixando o povo cada vez mais pobre, deixando o povo cada vez mais sem dinheiro? O povo odiava Zaqueu, o povo não gostava de Zaqueu, o povo não gostava do publicano. O povo não entendia que Zaqueu também era filho do patriarca Abraão, que Zaqueu fazia parte do povo judeu. Apesar de servir ao povo gentil, servir a Roma, o sangue que corria no braço ali, na veia de Zaqueu, era o mesmo sangue que vinha de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de muitas pessoas, de muitas nações, e Zaqueu fazia parte disso. Só que o povo não reconhecia isso. E nesse momento, quando Jesus fala que houve salvação naquela casa, Jesus coloca Abraão no mesmo nível de toda aquela multidão que estava julgando Zaqueu como pecador. Basicamente, Jesus falou: hoje nessa casa houve salvação. E Zaqueu é igual a todos os judeus, é igual a todo mundo, é igual àquela multidão que estava seguindo Jesus, é igual aos discípulos que seguiam Jesus. Zaqueu é igual perante Deus Pai. Jesus ensina nesse momento que a fé, a consciência do pecado, o arrependimento geram salvação. E também ensina que não há diferenciação entre os filhos de Deus. Todos são iguais perante a maravilhosa e majestosa grandiosidade de Deus Pai. E no versículo 10, o último versículo dessa palavra de hoje diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui Jesus deixa muito claro o que Jesus veio fazer na terra. O que um Deus em seu trono de glória, em teu trono maravilhoso, veio fazer aqui na terra, cheio de pecador, gente impura, gente que peca todos os dias, todos os momentos, todas as horas. O que um Deus em tua glória, puro, santo e maravilhoso, se transformou em homem, na forma de Jesus Cristo, e veio até aqui morrer por mim, por você, naquela cruz. Ele veio para nos salvar, ele veio para salvar o pecador, ele veio para salvar aquele que é sujo, que é impuro, que é indigno. Isso que Jesus Cristo veio fazer aqui. E é isso que Jesus Cristo declarou nesse versículo 10 do capítulo 19 do livro de Lucas. E caminhando para o fim, já caminhando para o final, Zaqueu não foi salvo porque ele prometeu dar boas obras, ou prometeu restituir o dinheiro para aquele povo. Mas Zaqueu, ele foi salvo porque ele respondeu pela fé o convite bondoso de Cristo. Depois que ele creu no Senhor, acreditou no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, ele demonstrou a fé que ele sentiu, ele demonstrou tudo aquilo que ele acreditou, prometendo indenizar todo mundo que ele havia penalizado. Primeiro a fé, depois a obra. Não é pela obra que Zaqueu foi salvo, mas sim pela fé em Jesus Cristo, pela consciência do pecado, pelo arrependimento do pecado e pela fé em Jesus Cristo, aquele homem que é Deus, que multiplicou o pão, o peixe, transformou água em vinho,
ressuscitou os mortos, curava os enfermos e ainda cura os enfermos. Por fé na salvação em Jesus, Zaqueu foi salvo. E aí sim, essa fé gerou bons frutos em Zaqueu, e ele, sem esperar julgamento nenhum, sem que Jesus falasse o que ele deveria fazer, Zaqueu vai e se põe de prontidão para restituir tudo aquilo que ele havia roubado. E para acabar, irmãos, em nome de Jesus, se o Ministério de Louvor quiser subir para a gente fazer esse louvor, quero terminar essa palavra, irmãos, com a seguinte mensagem. Zaqueu, ele acordou naquele dia, no dia em que ele foi ver quem que era Jesus Cristo. Zaqueu levantou aquele dia e ele estava cheio de pecado, cheio daquela imundícia, cheio de sujeira, por colocar um jugo pesado sobre o povo ali de Israel. Mas a curiosidade de Zaqueu, o sentimento de criança, de menino, em se colocar em cima de uma árvore e ver quem que era Jesus Cristo, quem era aquele homem que estava libertando os cativos, que estava curando, que estava ressuscitando mortos, que estava transformando água em vinho, que estava fazendo muitos milagres. Ele foi com todo esse interesse para ver Jesus. E Nicodemos, um fariseu, diz na Bíblia que não teria como Jesus fazer tudo aquilo se não fosse direcionado por Deus, todos aqueles milagres. Mas Zaqueu, naquele momento, quando ele foi até aquela árvore, com o simples interesse de ver quem que era aquele galileu que estava gerando todo aquele alvoroço, arrastando multidões e curando pessoas, Zaqueu não tinha ideia que antes mesmo dele pensar em encontrar Jesus, Jesus já o estava procurando. Jesus já sabia que ele estaria naquele lugar. Jesus já sabia que iria encontrar Zaqueu. Jesus já sabia daquilo que Zaqueu estava sentindo, mesmo sem Zaqueu saber o que ele próprio estava sentindo. Zaqueu termina esse dia, o dia de diferenciação na vida de Zaqueu. Ele acorda pecador, curioso, como criança sobe numa árvore para enxergar Jesus, e termina o dia com uma fé inabalável em Jesus Cristo. Ele termina o dia convicto do pecado, arrependido do pecado e salvo em nome de Jesus. Hoje você acordou, se colocou de prontidão para estar aqui nesse culto, para assistir esse culto, sem saber o que ia acontecer, sem ter ideia do que vai acontecer durante o teu dia, até o período da noite. Amanhã, depois, você não sabe o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer quando esse louvor for tocado, quando eu sair daqui e for para minha casa, eu não tenho ideia. E eu tenho certeza que você também não sabe, como Zaqueu também não sabia o que ia acontecer no dia dele. E nesse momento de incerteza com o que há de vir, você tem duas opções. Duas opções Jesus Cristo te apresenta nesse momento. Você simplesmente pode deixar o seu dia acontecer. Você simplesmente pode deixar o seu dia fluir e acontecer o que tiver que acontecer. Você simplesmente pode deixar que o pecado continue te incomodando, que a culpa pelo pecado continue te acusando. Você simplesmente pode deixar que o diabo te acuse e tire a sua paz, tire a paz da sua família, tire a paz da tua casa, se você simplesmente deixar acontecer, se você deixar o dia fluir. Mas tem uma segunda opção. Você abriu a tua casa hoje para que a palavra de Jesus Cristo entrasse aí no teu lar.
E o Espírito Santo tocou no seu coração e o abriu, para que essa palavra e esses louvores penetrassem no teu coração. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, Ele também entrou na tua casa. E talvez alguém pode estar assistindo aí se perguntando que não sabe nem o porquê está assistindo esse culto. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus Cristo fez com que a palavra dele entrasse em tua casa, assim como ele entrou na casa de Zaqueu. Apocalipse 3, no versículo 20, diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo bateu na tua porta e Jesus Cristo entrou em tua casa. E Jesus Cristo te encontrou. Jesus Cristo encontrou você aí na sua casa. Mesmo você não querendo, Ele te encontrou. Em nome de Jesus, Ele encontrou você. E hoje, agora, nesse momento, eu não sei ao certo que oração, mas agora é a tua hora, como foi a hora de Zaqueu. Agora é o teu momento de encontrar Jesus, porque Ele está aí na tua casa, o Espírito Santo está em seu coração. Glória a Deus. Eu creio que Ele te deu a consciência do pecado, Ele te deu a consciência daquilo que você tem feito e está errado, Ele te deu a consciência daquilo que você tem feito e não tem agradado Ele. E Ele está te dando força nesse momento para que você se arrependa do seu pecado. O Espírito Santo está tocando em teu coração, eu creio, e te dando a certeza da vitória e da salvação em Cristo Jesus, assim como fez lá com Zaqueu, que começou o dia como pecador e terminou o dia como um homem salvo por Cristo Jesus. Não existe outra maneira do peso que está em suas costas pela culpa ser eliminado, do pecado que te envergonha, que por algum motivo atrapalha a tua vida, a tua família, a tua casa, ser tirado de você, se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. E agora é o momento de você tomar uma decisão. É o momento de você se ajoelhar na tua casa, se colocar de pé, seja onde você estiver assistindo esse culto. É o momento de você fechar os teus olhos, mesmo você não sabendo orar, que a tua boca possa professar e dizer: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu me arrependo de todos os meus pecados e acredito no poder da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo, que me salvou do pecado e é o meu único e suficiente Salvador. Durante esse louvor que está sendo tocado, feche os teus olhos e ore ao Senhor, declarando que Ele te salvou, que Ele é o teu Deus, o Deus poderoso de amor e graça.